Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. Era uma tarde de domingo depois do culto, quando a irmã Maria, uma serva fiel de Deus, sentiu um forte desconforto no peito. Ela estava em casa com o marido e os filhos e de repente caiu no chão sem sentidos. O marido, desesperado, chamou os filhos e começaram a orar, mas o coração dela já não batia mais. Os filhos ligaram para o SAMU e os médicos chegaram rapidamente. Quando examinaram a irmã Maria, constataram que ela não tinha mais sinais vitais. Desculpe, mas ela já faleceu, disseram. O marido, com lágrimas nos olhos, respondeu: não, ela não morreu. Deus vai ressuscitá-la. E ali mesmo na sala começaram a clamar ao Senhor. Os médicos, sem entender o que estava acontecendo, tentaram os procedimentos de emergência, mas o coração dela não respondia. Já faz 15 minutos que ela está sem batimentos, disse um deles. Mas o marido, com fé, continuou orando. Senhor, tu disseste que quem crer em ti, ainda que esteja morto, viverá. Eu creio. E então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os médicos ainda tentavam reanimá-la, de repente, a irmã Maria abriu os olhos e suspirou. Glória a Deus! Exclamou o marido. Os médicos ficaram estarrecidos. Isso não é possível. Não há explicação médica para isso, disseram. Mas a irmã Maria, ainda fraca, levantou a mão e disse: Deus me deu mais tempo. Eu vi a luz, mas ele me trouxe de volta. Os médicos não tinham palavras. Nós nunca vimos nada igual, confessaram. Mas a família sabia. Era a mão poderosa de Deus agindo. A irmã Maria foi levada ao hospital para observação, e os exames confirmaram. Ela não tinha sequelas, o coração estava normal. Isso é um milagre, disseram os médicos. Hoje a irmã Maria continua servindo ao Senhor com mais fervor. Deus me deu uma segunda chance, ela testemunha. Não era a minha hora. Ele ainda tem uma obra para fazer na minha vida. Amados, Deus é fiel. Ele ouve as nossas orações e age no tempo certo. Se ele fez isso com a irmã Maria, pode fazer contigo também. Não desanime, não desista. Fique firme, porque a obra que Deus começou em você, ele vai completar. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Glória ao nome santo do Senhor. E o que mais me impressiona, irmãos, é que isso não foi só um milagre físico, não. Foi uma visitação do Espírito Santo que mudou tudo na vida da irmã Maria e da família dela. Antes desse dia, ela já era uma serva fiel, mas depois disso, o fogo do Espírito aumentou. Ela começou a congregar com mais zelo, a orar com mais unção, e até os filhos dela, que antes só iam à igreja por obrigação, sentiram o toque de Deus. O mais velho, que até brincava dizendo: mãe, não preciso ir todo domingo depois daquele milagre. Ele mesmo acordava cedo para não perder a escola dominical. Mãe, hoje tem culto. Vamos logo, senão chegamos atrasados. Que transformação, glória a Deus. E não foi só isso. A irmã Maria, que antes tinha medo até de dar um testemunho simples, hoje prega com ousadia. Num culto de mulheres, ela levantou e disse: irmãs, eu vi a morte de perto. Vi a luz, mas Deus me segurou pela mão e falou: não é agora. Volte, que tenho muito ainda para você fazer. O chão tremeu, irmãos. As irmãs choravam, muitas se ajoelharam ali mesmo, pedindo perdão, outras receberam a visitação do Espírito Santo. Uma irmã que estava com câncer naquela mesma noite sonhou com um anjo que lhe disse: sua cura já está decretada. E hoje os médicos não encontram mais sinal da doença. Isso é poder de Deus. Mas eu quero contar um detalhe que pouca gente sabe. Naquela noite, enquanto a irmã Maria estava entre a vida e a morte, o marido dela, irmão João, fez uma promessa a Deus. Ele disse: Senhor, se a senhora poupar a vida da minha esposa, eu vou me dedicar mais à tua obra. Vou ser um cooperador mais ativo, vou visitar os enfermos, vou levar a tua palavra onde for preciso. E sabe o que aconteceu? Deus não só atendeu, como deu muito mais. O irmão João, que trabalhava como pedreiro e mal tinha tempo para as atividades da igreja, hoje é um dos cooperadores mais ativos da região. Ele visita os irmãos doentes, leva a palavra nas casas, e até já batizou 3 pessoas nas águas. Uma delas era um vizinho que dizia: religião é coisa de fraco. Mas depois de ver o milagre da irmã Maria e ouvir o testemunho do irmão João, ele se rendeu a Cristo. Hoje ele mesmo diz: eu pensava que era forte, mas só descobri a verdadeira força quando me ajoelhei diante de Deus. E tem mais, irmãos. A filha mais nova da irmã Maria, a pequena Ana, que na época tinha só 8 anos, também foi tocada por Deus de um jeito especial. Ela começou a ter sonhos com mensagens de Deus. Uma vez ela acordou chorando e disse para a mãe: Mãe, eu sonhei com uma senhora muito bonita, toda de branco, que falou: diga à sua mãe para não ter medo, porque Deus está com ela.
E naquele mesmo dia, a irmã Maria recebeu a notícia de que estava curada de uma infecção que os médicos não conseguiram tratar. Isso não é coincidência, é Deus falando. E o mais lindo é que essa família hoje é um farol na igreja. Onde eles chegam, levam alegria, levam fé, levam a presença de Deus. O irmão João sempre diz: antes, eu pensava que servir a Deus era só ir à igreja. Hoje eu sei que é viver para Ele todos os dias, em cada palavra, em cada ato. Irmãos, isso é o que Deus faz quando a gente se entrega de verdade. Ele não só salva, como transforma, restaura e usa a gente para abençoar outros. E eu pergunto a você que está ouvindo esse testemunho: o que Deus quer fazer na sua vida? Será que Ele não está esperando você dar aquele passo de fé? Será que não tem uma promessa guardada para você, assim como teve para o irmão João? Não desanime. Mesmo que pareça que tudo está perdido, Deus está no controle. Mesmo que os médicos digam que não tem jeito, Deus tem a última palavra. Mesmo que a luta esteja difícil, a vitória já está decretada. Fique firme, porque a obra que Deus começou em você, Ele vai completar. E no final, você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena confiar em Deus. Cada lágrima, cada batalha, cada joelho dobrado, tudo valeu a pena. Glória ao nome santo do Senhor. Que este testemunho seja um incentivo para você buscar mais a Deus, servir com mais amor e confiar que Ele faz tudo no tempo certo. Amém? Resposta do público: amém. Então levante a mão para Deus e diga: Senhor, eu creio. Usa a minha vida como usaste a vida da irmã Maria e do irmão João. Quero ser um instrumento nas tuas mãos. Que Deus abençoe a todos nós, e que a gente possa cada dia mais viver para a glória dele. Glória a Deus. Pausa depois em voz baixa como se fosse um segredo sagrado. Ele é fiel. E enquanto o irmão João falava isso, uma irmã lá no fundo do salão levantou a mão e disse: Irmão, posso dar um testemunho rápido? Porque o que o Senhor falou me trouxe uma lembrança que eu não posso guardar só para mim. O irmão que estava conduzindo o culto olhou para ela e disse: Fala, irmã. A igreja é lugar de compartilhar o que Deus tem feito. O microfone é seu. Ela se levantou, uma senhora de cabelos brancos, mãos marcadas pelo trabalho, mas com um brilho nos olhos que só quem já viu a mão de Deus de perto tem. Era a irmã Ana, mãe de um rapaz que há anos tinha se afastado da igreja. Ela começou assim: eu também tive um filho que disse: Mãe, eu não vou mais na igreja. Era o meu filho mais novo, o Caio. Desde pequeno ele era quieto, obediente, mas quando fez 18 anos começou a mudar. Primeiro foi só um: vou sair com os amigos, mãe. Depois virou: não vou hoje no culto, estou cansado. E quando eu menos esperava, ele falou aquela frase que dói no coração de qualquer mãe: eu não acredito mais nisso, mãe. Não quero mais ir. A irmã Ana fez uma pausa, engoliu em seco, como se ainda sentisse o peso daqueles dias. Eu chorei. Orei de joelhos no meu quarto, pedindo a Deus: Senhor, o que eu fiz de errado? Onde eu falhei? Mas o Espírito Santo me falou no coração: não foi você. É a luta pela alma dele. Mas eu já o fisguei, e vou puxar o anzol no meu tempo. Ela olhou para o irmão João e disse: igual o Senhor falou, irmão. Igualzinho. Deus não desiste dos seus. Ele foi para o mundo, mas o mundo não seguiu. O Caio arrumou um emprego numa oficina mecânica. Saía de manhã cedo e voltava tarde, cheio daqueles cheiros de graxa e gasolina. Às vezes, chegava em casa com os olhos vermelhos, e eu sabia que não era só do cansaço. Começou a namorar uma moça que não era da igreja, e eu via ele se afastando cada vez mais. Até que um dia ele me disse: Mãe, eu não vou mais na igreja. Não me obrigue. A irmã Ana baixou a voz, como se estivesse contando um segredo doloroso. Eu não discuti. Não gritei. Só disse: Filho, eu não vou obrigar você a nada. Mas saiba uma coisa: enquanto eu estiver viva, todo dia às 6 da manhã, eu vou estar de joelhos por você. E Deus vai ouvir. Ele riu. Achou que era coisa de mãe chata. Mas eu fiz o que prometi. Todo dia às 6 da manhã no meu quarto, eu dobrava os joelhos e clamava: Senhor, puxa o anzol. Não deixe meu filho se perder. Até que um dia o anzol começou a doer. 2 anos se passaram. O Caio tinha mudado muito. Não era mais aquele menino quieto. Ficou agressivo, começou a beber, e uma noite ele chegou em casa com o rosto inchado, um olho roxo. Tinha brigado na rua. Quando eu perguntei o que tinha acontecido, ele só disse: Mãe, eu não aguento mais. Tudo que eu faço dá errado. Parece que tem algo me perseguindo. A irmã Ana fez uma pausa dramática, olhando para a congregação. Eu não falei nada. Só pensei: agora, Senhor, agora é a hora. No domingo seguinte ele acordou cedo, tomou banho, vestiu uma camisa limpa e disse: Mãe, me leva na igreja. Eu não perguntei nada. Não falei, eu avisei.
Só abracei ele e disse: vamos, filho. Deus está te esperando. O dia em que o anzol foi puxado. Quando chegamos na igreja, o irmão que estava pregando falou sobre o filho pródigo, e o Caio começou a chorar. Não era um choro quietinho, não. Era daquele que abala o corpo, que faz tremer os ombros. Quando acabou o culto, ele foi lá na frente, ajoelhou e disse: eu quero ser batizado. Hoje, agora. A irmã Ana sorriu, os olhos brilhando. E foi. Na mesma hora, o irmão o levou para a piscina. Quando ele saiu da água, estava diferente. Não era só a roupa molhada. Era o rosto. Era a paz. Ele olhou para mim e disse: mãe, eu voltei. E dessa vez eu não saio mais. Hoje o Caio é cooperador de jovens. Casou com uma irmã da igreja, tem 2 filhos, e toda semana, ele está ali, ensinando os rapazes a não fazerem os mesmos erros que ele fez. Ela levantou a mão para o céu e disse: glória a Deus, porque quando Deus fisga um peixe, ele não solta. Ele puxa o anzol no tempo certo. Mas a história não termina aqui. Porque, irmãos, o adversário não desiste fácil. 1 ano depois do batismo do Caio, ele começou a sentir umas dores fortes no estômago. Foi ao médico, fez exames e o diagnóstico veio: câncer, estágio avançado. O salão ficou em silêncio. Todos sabiam que essa parte da história era séria. Eu me lembrei daqueles 2 anos em que eu orei por ele no mundo. E agora? Será que Deus ia deixar isso acontecer? Mas o Caio me olhou e disse: mãe, não se preocupe. Se Deus me tirou do lixo da rua, Ele não vai me deixar agora. Se for para eu passar por isso, é porque Ele tem um propósito. E passou. Foi difícil. Quimioterapia, fraqueza, noite sem dormir. Mas o Caio nunca deixou de congregar. Mesmo fraco, ele ia na igreja. Mesmo doente, ele louvava. E sabe o que aconteceu? Ela fez uma pausa, sorrindo. Os médicos não entendem. Os exames não mostram mais nada. O câncer sumiu. Eles chamam de remissão espontânea. Nós chamamos de milagre. Porque Deus não só puxa o anzol. Ele também cura as feridas que o peixe traz do fundo do mar. E hoje eu tenho 2 coisas para dizer. Para os pais que estão com filhos no mundo. Não desistam. Não discutam. Não gritem. Dobrem os joelhos. Porque a oração de uma mãe de joelhos é mais poderosa que qualquer palavra dura. Deus ouve. Deus age. No tempo dele. 2. Para os jovens que estão pensando em sair. Cuidado. O mundo parece bonito, mas é um anzol envenenado. O adversário não te mostra o gancho até você estar fisgado. E quando você sentir a dor, pode ser tarde. Mas se você já está sentindo, volta. Deus está te esperando. Ele não te julga. Ele te abraça. Porque a obra não acabou. Hoje o Caio e a esposa dele estão aqui no culto. Eles têm um grupo de jovens que se reúne na casa deles toda semana. E sabe o que eles fazem? Eles oram pelos pais que têm filhos no mundo. Porque eles sabem o que é ser um peixe fisgado e ser puxado para a luz. A irmã Ana olhou para o irmão João e disse: igual o Senhor falou, irmão. A obra que Deus começa, Ele termina. E hoje eu tenho a certeza, a minha família está no livro da vida. Não por mérito nosso, mas pela graça dele. Então, se você está aqui hoje e acha que não tem mais jeito, escute, Deus não desiste de você. Ele só está esperando você parar de lutar contra o anzol e deixar ele te puxar para perto. E agora, uma palavra final. O irmão que estava conduzindo o culto se levantou, colocou a mão no ombro da irmã Ana e disse: irmãos, vocês estão vendo? Deus não muda. Ontem, hoje e sempre, Ele é o mesmo. Ele fisgou o irmão João, fisgou o Caio, e pode estar fisgando você agora. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender. Ele apontou para o público. Deus puxa o anzol, mas você tem que soltar a linha. Você tem que parar de nadar contra a corrente. Você tem que dizer: Senhor, eu me rendo. Puxa-me para ti. Se você está aqui hoje e sente que Deus está te chamando, levante a mão. Não espere amanhã. Não espere semana que vem. Porque o anzol já está em você. Só falta você deixar Deus te puxar. Várias mãos se levantaram no salão. Algumas com lágrimas nos olhos, outras tremendo. Glória a Deus! O irmão exclamou. A obra está sendo feita. Agora, quem quer vir aqui na frente e entregar a vida a Jesus? Quem quer ser batizado nas águas para a remissão dos pecados? Quem quer receber o Espírito Santo com a evidência de línguas, como no dia de Pentecostes? 1 a 1, eles começaram a se levantar. Jovens, adultos, até crianças que sentiram o chamado. E enquanto eles vinham, a congregação cantava: puxa o anzol, Senhor, puxa o anzol. Puxa o anzol que o peixe já está fisgado. E assim, mais uma vez, a igreja viu a glória de Deus. Porque quando Deus fisga, Ele não solta. E quando Ele puxa, ninguém pode resistir. Glória ao nome santo do Senhor.
O culto terminou com orações, lágrimas de alegria e um corinho suave. Deus é fiel, em tudo que Ele faz. Nota final. Este relato mantém o padrão CCB em todos os aspectos. Fé prática, orações da mãe, fidelidade do filho. Doutrina implícita, batismo, Espírito Santo, soberania de Deus. Linguagem acessível e reverente, sem termos estranhos ou sensacionalismo. Foco na comunidade, a igreja ora, os cooperadores agem, a família é restaurada. Esperança realista, a cura veio, mas após luta. O filho voltou, mas após sofrimento. Para usar em cultos. Para pais, enfatizar a oração silenciosa e persistente. Para jovens, mostrar o custo do mundo versus a paz em Cristo. Para enfermos, lembrar que Deus usa até a doença para a glória dele. Para a igreja, ninguém está perdido enquanto houver oração. Fique firme, o anzol já está em você. Deixe Deus te puxar. E assim o irmão Nome se levantou na frente da congregação, com os olhos brilhantes e a voz firme, mas ainda com as marcas da batalha no corpo. Irmãos, eu não vim aqui contar uma história bonita. Vim contar a verdade. Porque se Deus fez isso por mim, que era um homem rebelde, um filho que virou as costas para a mãe, um jovem que preferiu as trevas à luz, então Ele pode fazer por qualquer um aqui. O silêncio na igreja era tão profundo que dava para ouvir o vento batendo nas janelas. Eu não vou mentir, depois que fui batizado, as feridas não sumiram no mesmo dia. Não foi um milagre de cinema, não. Foi uma luta. Todo dia eu acordava com dor. Todo dia minha mãe passava o óleo ungido nas feridas, orava, e eu sentia o fogo queimar. Mas sabe o que era pior que a dor? A vergonha. Porque eu sabia que tinha sido eu mesmo que me joguei naquele poço. Aqui ele fez uma pausa, olhou para o chão e depois levantou a cabeça, como se estivesse vendo algo além daqueles muros. Mas Deus não desiste. Enquanto eu ainda estava fraco, enquanto ainda tinha dúvidas, Ele já estava trabalhando. Um dia, um irmão da igreja, um cooperador que nem conhecia direito, chegou perto de mim e falou assim: irmão, você acha que Deus te salvou só para você ficar aí se lamentando? Levanta e serve. Mesmo com dor, mesmo com medo. Porque a obra não é sua. É dele. Alguém na congregação murmurou um glória a Deus, e o irmão continuou, agora com a voz mais forte. E foi assim que eu comecei. Primeiro, só ajudando a arrumar as cadeiras. Depois, distribuindo os hinos. Depois, orando com os visitantes. E a cada passo eu sentia aquelas palavras da minha mãe ecoando: Deus não deixa marca. Não no espírito. Porque as feridas do corpo sararam, irmãos. Hoje não tenho uma cicatriz sequer. Mas as marcas que ficaram foram outras. A marca do Espírito Santo, a marca da obediência, a marca de quem sabe que foi tirado do lixo para ser colocado no trono. Ele estendeu as mãos, mostrando as palmas limpas, sem nenhum vestígio da doença. E tem mais. Aquela mãe que orou por mim, que dobrou os joelhos até os ossos doerem, hoje ela está aqui, sentada na terceira fileira, com o rosto molhado de lágrimas. Mas não são lágrimas de tristeza, não. São de gratidão. Porque Deus não só me trouxe de volta, Ele deu a ela o filho que ela pensou ter perdido. E não só isso. Hoje eu tenho o privilégio de ver minha própria filha de 6 anos, sentada ao lado da vovó, cantando os mesmos hinos que eu um dia rejeitei. Uma pausa. O irmão engoliu em seco, como se a emoção estivesse apertando sua garganta. Irmãos, eu não sei quem aqui está ouvindo isso e pensa, mas eu já fiz coisas piores. Eu já fui mais longe. Eu já magoei demais. Eu só tenho uma coisa a dizer. Se Deus pode pegar um peixe podre como eu, limpar, sarar e usar para a sua glória, então Ele pode fazer o mesmo por você. Mas tem uma condição. Você tem que parar de lutar contra o anzol. Porque quando Deus fisga, Ele não solta. Mas se você ficar se debatendo, vai só se machucar mais. Ele olhou diretamente para um jovem no fundo da igreja, que tinha baixado a cabeça. Eu sei que tem gente aqui que está sentindo o anzol. Tem gente que está ouvindo o Espírito Santo falar, mas está com medo de soltar a vida velha. Eu já estive aí. Já pensei, Deus não vai me querer depois do que eu fiz. Mas hoje eu sei, não é sobre o que a gente fez. É sobre o que Ele fez na cruz. E se você der um passo, só um passo, em direção a Ele, vai ver que a rede já está te envolvendo. Porque a igreja não é um lugar de perfeitos. É um hospital de almas quebradas que encontraram um médico. O irmão fez um gesto com a mão, como se estivesse puxando uma rede imaginária. Então, se você está sentindo o anzol hoje, não resista. Deixa Deus te puxar. Porque do outro lado não tem nada além de dor e vazio. Mas aqui tem perdão, tem família, tem propósito. E tem um Deus que não desiste de você. O culto explodiu em glórias. Alguns choravam. Outros levantaram as mãos.
E no meio daqueles clamores, uma voz frágil, mas firme se levantou do fundo. Eu quero ser batizado. Era o jovem que tinha baixado a cabeça. O irmão Nome sorriu, porque ele sabia muito bem o que aquilo significava. Mais um peixe fisgado. Mais uma alma sendo puxada para a luz. Glória ao nome santo do Senhor. Detalhes que enriquecem o relato fiéis ao padrão CCB. Provas concretas da transformação. As marcas físicas, feridas que sararam, como evidência tangível. A filha de 6 anos cantando hinos, simbolizando a herança espiritual restaurada. O jovem no fundo da igreja, um peixe sendo fisgado em tempo real. 2. Doutrina implícita mas clara. Salvação pela graça. Não é sobre o que a gente fez. É sobre o que ele fez na cruz. Arrependimento prático. O irmão não só foi batizado, mas serviu, arrumando cadeiras, distribuindo hinos. Comunidade como agente de Deus, o cooperador que o confrontou representa a igreja como instrumento de correção e restauração. 3. Linguagem sensorial e simbólica. O fogo queimar dor física mais purificação espiritual. Tirado do lixo para ser colocado no trono, contraste entre miséria e graça. A rede já está te envolvendo, a igreja como lugar de acolhimento, não de julgamento. 4. Chamado à ação sem manipulação. Não há pressão por decisões imediatas, mas um convite claro, se você der um passo. O jovem que se levanta espontaneamente fruto do espírito não de emoção forçada. 5. Gratidão como eixo central. A mãe com o rosto molhado de lágrimas não de tristeza, mas de gratidão. O irmão que mostra as mãos limpas, símbolo de perdão e nova vida. A filha cantando geração seguinte abençoada pela fidelidade do pai. Frase final para impacto. Uso em cultos ou redes sociais da CCB. Deus não precisa de peixes perfeitos. Ele precisa de peixes que param de lutar contra o anzol. Porque quando a graça fisga, ela não solta, e o que ela puxa para fora das trevas, ela transforma em luz. Fique firme. A obra vai ser concluída. Hashtag Deus não desiste de você. Hashtag a obra vai ser concluída. Hashtag CCB.